Olá, tudo bem? Que bom que nós podemos voltar, né? E dar continuidade ao que estávamos fazendo antes. Tivemos aí alguns momentos difíceis durante a primeira parte do estudo, mas com a certeza da vitória em Cristo Jesus, nós seguimos adiante e vamos estudar ainda mais. Ao menos nós tivemos, eu estava observando, ao menos nós tivemos a oportunidade de estudar, né, a parte que diz respeito aí aos selos, os quatro cavaleiros de Apocalipse. Nós, na verdade, quando concluímos ontem a pergunta de número 5, nós encerramos também a parte que dizia respeito aos cavaleiros do Apocalipse, que é muito conhecido, né? Às vezes as pessoas comentam muito sobre isso, né? Os quatro cavaleiros do Apocalipse. E hoje o estudo, por incrível que pareça, ele acabou sendo dividido de uma forma bem prática, porque agora nós entraremos nos eventos naturais e nos eventos que dizem respeito ao próprio Cristo, né? Ao retorno, à obra do próprio Cristo realizando no céu. Porque até então ele abria o selo e liberava um cavaleiro para que algo fosse feito através desse cavaleiro. Quer dizer, coisas aconteciam com a permissão de Deus, com autorização. A cada selo, né, nós sabemos que nos tempos antigos, um rei passava uma ordem, principalmente em tempos de guerra, essa carta era selada, né, com cera e com o símbolo do anel, e quando chegava ao destino, esse selo então de cera ele era quebrada, a carta aberta, e aquela pessoa a quem a carta foi direcionada tomava uma providência. E foi o que nós vimos até agora, né? Cada cavaleiro liberado para fazer a sua parte dentro do plano. E vimos principalmente que tudo que esses cavaleiros fizeram já se concretizou. As pessoas têm a impressão de que o Apocalipse é um livro para o futuro, mas o Apocalipse é um livro para o futuro a partir do tempo do escritor, que era João. Lembra, eu falei, João morreu mais ou menos no ano 100, né? Ele escreveu isso na ilha de Patmos, e ali já estava ocorrendo o período, né, do livro de Atos, a pregação do Evangelho, o Cavaleiro Branco e tal, e o grande caçador, então ele saindo a conquistar toda a humanidade com a pregação do Evangelho, e tudo funcionando. Então, o Apocalipse ele já revela acontecimentos desde esse período, o que quer dizer que quase 2000 anos depois, né, nós estamos no ano 2022, no ano 100 mais ou menos foi quando o Apocalipse terminou aí de ser escrito, né, um pouquinho antes, então esses eventos já vêm ocorrendo de lá para cá. Em que fase da história nós estamos? É algo muito interessante da gente pensar, né? Vivemos hoje questões da mudança do comportamento religioso, né? Não gosto de entrar batendo de frente com um segmento religioso, porque Deus deu a liberdade de fazermos o que bem entendermos, cada um tem o direito de escolha, mas os segmentos religiosos que nós temos, eles começaram a ocorrer desde o início da escritura do livro de Apocalipse. Então, o Apocalipse já vem ocorrendo, na verdade, há muito tempo. E eu iria muito mais longe. Apocalipse, na verdade, ele começou lá em Gênesis 3,15, quando Deus promulga a primeira profecia. A primeira profecia dada na Bíblia foi dada pelo próprio Deus, né? Quando ele dá sua sentença sobre Adão, Eva e a serpente. E iria mais longe ainda quando nós falamos do sacrifício de Jesus, que foi preparado mesmo antes da fundação dos tempos. Então, Apocalipse é o amor de Deus que já vem atuando desde antes mesmo de sermos criados, né? A ideia de que Deus sabe todas as coisas, então Deus sabia que Adão ia pecar, poderia ter evitado de ter a árvore no jardim, poderia ter evitado de permitir que as coisas acontecessem, podia ter destruído o homem desde o princípio, mas e o amor de Deus fica onde? O que está em jogo, o que é o caráter de Deus.
E por isso que a lei que revela o seu caráter, ela não pode ser eliminada, porque senão Deus seria um mentiroso. E, na verdade, o pai da mentira é Satanás. Então Deus não tem nada a ver com mentira. É isso que a gente tem que ter em mente. Tudo que nós estamos estudando aqui envolve o caráter de Deus. Por quê? Vamos dizer que Deus tome uma decisão errada. Então tudo que o diabo falou sobre Deus está correto. Basta que Deus cometa um erro. Quando nós conhecemos o início da história, conhecemos o desenrolar de toda a história, nós vemos o Deus amoroso que dá diversas e diversas oportunidades. Assim como você está tendo essa oportunidade agora, eu estou melhorando as minhas oportunidades com Deus ao fazer esse estudo. E com isso a vida vai seguindo, a gente vai caminhando em frente, né? E aprendendo mais sobre esse Deus maravilhoso. Então nós vimos aqui esses cavaleiros saindo, cada um com a sua ordem, cada um com a sua permissão para efetuar. Nós vimos que a própria morte saiu. Cavaleiro no seu cavalo preto, né? Ele sai e a morte o acompanha. Então tudo com a autorização do céu. Deus é mau? Vamos descobrir na Bíblia, né? Tem muita gente aí que diz que tudo que Deus fez foi maldade. Mas essa maldade foi Deus que fez ou o resultado final foi consequência da maldade que estava no coração do homem? Em função da própria maldade do homem é que ele colheu as consequências. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Se você plantar milho, vai colher milho. Se plantar feijão, vai colher feijão. Se plantar maldade, vai colher maldade. Então, é algo que a gente tem que refletir. Quem é o maldoso no meio dessa história toda? E com muita alegria nós voltamos então ao estudo, a pergunta de número 6, e eu quero pedir a Deus, em oração, que Ele nos auxilie e continue com a presença do Teu Santo Espírito, que deixe apenas o som desses pássaros maravilhosos nos acompanharem durante esse final de estudo, que a gente consiga concluí-lo de maneira agradável e que de uma forma que possamos refletir e ficar com a paz que o nosso Senhor Jesus nos prometeu. Não só essa paz para este momento, mas que a nossa vida possa encontrar a paz até mesmo nos momentos de dificuldade, porque o nosso Senhor vive, reina e não mente, que é o principal. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Então, na pergunta número 6, quando se abriu o quinto selo, o que o apóstolo viu debaixo do altar? Apocalipse 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, esse ele aí é o próprio Jesus que estava lá abrindo os selos, porque ninguém podia abrir os selos, né? Você se lembra disso? Não se achava ninguém, João chorava, mas Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se apresentou e ele tinha o poder necessário para abrir os selos. Então, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Nós já vimos que almas é o quê? Pó da terra, mais o sopro de Deus, o Espírito de Deus, que nos concede a vida. Então ele viu pessoas, ele viu aquelas pessoas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus. Lembra que a gente viu os dois cavaleiros que saíram a perseguir os cristãos, né? O segundo cavaleiro que matava os cristãos, né, em Roma ainda, e cristão que fosse cristão, não tinha religião, o que havia era cristianismo, não havia igreja religiosa, né? Mas a igreja de Cristo eram todos os povos que seguiam a Jesus. Então Roma perseguia e matava. Nós temos lá o período de Calígula e muitos outros. História romana, se você entrar na história romana, você vai ver essa perseguição, tá? Então, essas almas estavam lá por causa do testemunho. Muitos que morreram também no Antigo Testamento foram sacrificados também. No período de Jesus, algumas pessoas também, como Estevão. Então essas almas que morreram por causa do testemunho de Jesus foram vistas naquele momento. Tá? Isso aqui então é uma profecia, que ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Você se lembra, a gente ainda não estudou o tabernáculo, mas no altar, no tabernáculo, matava-se o animal, no altar, o sangue do animal escorria também.
por ali, né, pelo altar, e uma parte do sangue era retirada, e o sumo sacerdote, ele então adentrava para a área da Arca da Aliança e cingia as pontas da arca, né, com a ponta do dedo, e marcava com o sangue daquele animal que representava então o pecador redimido, né? E no futuramente seria Jesus com o próprio sangue representando o homem diante de Deus. Então essa visão tem a ver também com o tabernáculo, com toda aquela cerimônia, que essa sim foi abolida quando Jesus morreu e ressuscitou, porque agora nós não precisamos mais de sangue de animais. Nós temos o sangue de Cristo. O sangue do animal representava que um dia o inocente morreria no nosso lugar. Então, os que sustentaram esse testemunho, eles, João viu então essas almas, viu essas pessoas, né, que tinham sido mortos. Isso aonde? Debaixo do altar. Tudo isso, essa visão de João, ela acontece no tabernáculo celestial. Então, por isso que tem aqui o altar e tem todas as questões do altares que representam, representado aqui na terra pelo tabernáculo feito por mãos humanas, que há uma diferença. Aqui é uma cópia do verdadeiro que se encontra no céu. Vamos ver o que a pergunta diz aqui para nós embaixo? No altar de bronze do santuário do Antigo Testamento se ofereciam os sacrifícios de animais, como eu falei, né, agora. O sacrifício era queimado e o sangue era derramado na base do altar. Lá em Levítico 4, verso 7, você pode confirmar isso. O símbolo é claro: o sangue do pequeno grupo de mártires que rejeitou a apostasia da igreja é derramado como um sacrifício ao pé do altar. Esse sangue, simbolicamente, clama a Deus, como fez o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão. Abel é muito interessante, que até ontem eu estava no culto e acabei ouvindo a pessoa que estava pregando falou um pouquinho sobre esse sangue de Abel. Quer dizer, Abel foi o primeiro a ser morto por fazer a vontade de Deus. Caim fez o que queria e Deus rejeita a sua oferta porque não era o que Deus havia pedido. Aquilo mexe com a cabeça de Caim. Satanás então praticamente domina os sentimentos de Caim e o leva a matar o seu irmão. E a morte de Abel se deu então porque Abel havia feito a vontade de Deus. Olha que coisa incrível. Aí o homem vem dizendo que a lei de Deus foi abolida, né? E aqueles que querem fazer a vontade de Deus, então, têm a sua vida ceifada porque querem fazer. Então nós, na verdade, escolhemos ser Caim ou Abel, quando nós estamos discutindo questões legais, mas não lei cerimonial, não lei de saúde, né? Nós estamos falando de lei moral, de uma lei que demonstra o caráter de Deus. E são esses mártires que estão sendo simbolizados aqui. O símbolo é claro: o sangue do pequeno grupo de mártires que rejeitou a apostasia da igreja é derramado como sacrifício ao pé do altar. Esse sangue simbolicamente clama a Deus, como fez o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão, né? O quinto selo, período da igreja de Sardes, cobre o período que vai de 1517 a 1755, quando se dá início então à Reforma Protestante. Mas lembre-se que a verdade estava sendo mantida por um pequeno grupo. E esse grupo, ele foi sacrificado muitas vezes. Grupos de pessoas, famílias inteiras foram mortas, suas terras foram tomadas, eram classificados como bruxos, né? Não que não exista bruxaria, mas eles eram colocados nesse mesmo grupo de bruxos, a fim de que a sua memória fosse apagada e toda a sua família deixasse de existir. A história mais triste que a gente tem desse povo remanescente é justamente daqueles que eu indiquei ontem para vocês assistirem, dos valdenses. O fim dos valdenses é uma coisa muito triste. Os valdenses viviam numa caverna, agora eu não me lembro o local da caverna, e como não conseguiam ser vencidos, conseguiam andar em meio às situações lá e fugir, né, da perseguição, alguém teve uma ideia brilhante. Foi à entrada da caverna e acendeu fogueiras e começou a alimentá-la com lenha, a fim de que a fumaça adentrasse
e morressem todos os valdenses dentro daquela caverna. Se não me engano, foram cerca de 3.000 pessoas, né? É interessante que a gente vê numa guerra várias mortes e a gente fala em genocídio, mas a própria igreja causou esse genocídio, né? O genocídio dos valdenses, que eram tidos como hereges porque guardavam a palavra de Deus conforme ela era escrita na sua originalidade, sem as mudanças do governo humano, sem a influência do homem sobre a palavra de Deus. Então, uma história muito triste, um final muito triste. E esse sangue também, né, é representado aqui debaixo do altar, porque morreram por causa do testemunho que sustentavam. Mas vamos adiante. Pergunta de número 7. Que fenômenos naturais são descritos na abertura do sexto selo? Vamos marcar aqui abaixo depois as corretas, né? Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. Os jovens hoje ouvem muito falar em lua de sangue, né? Que diz respeito aos filmes vampirescos, né? Sanguessugas. Então a lua de sangue tem muito a ver com esses filmes de vampiro, mas aqui é uma profecia bíblica, né? As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos ainda verdes. Eu tive pensando nisso aqui, eu gosto muito de figo, e meu vizinho aqui, amigo, ele tem um pé de figo. Eu divido alguns figos com os morceguinhos, né? Tiro alguns e deixo alguns lá para eles, sempre que eu visito. Gente, arrancar um figo não é algo muito fácil. Aqui, João, em Apocalipse, está descrevendo um acontecimento que é quase impossível de se acreditar. Quem já teve a oportunidade de arrancar um figo, ainda que maduro, ele apodrece no pé e não cai no chão. Mas aqui o vento forte deixa cair os figos verdes. Se o figo maduro já é difícil tirar, ele tem uns fios que seriam como fibra, né? Que o liga ao pé. E você só consegue arrancá-lo sem rasgá-lo se você arrancar ele de baixo para cima, assim meio que quebrando o pendão da forma oposta à fibra. Então não é algo que o vento retire com muita facilidade. Então aqui está descrevendo uma situação, né? O sol se tornou negro como um saco de crina, nós poderíamos ver um grande eclipse. A lua como sangue hoje é normal, a gente tem visto aí a lua de sangue constantemente no céu, né? A lua avermelhada e a lua também numa proporção gigantesca, uma visão dela de uma forma gigantesca. Mas as estrelas caírem pela terra como uma figueira quando abalada pelo forte vento, eu achei isso aqui impressionante. Quem conhece um pé de figo deve entender o que eu estou dizendo. Não se tira facilmente, um figo não cai facilmente, né? Só os meus amigos de morcego conseguem tirá-los verde ainda. Mas eu achei impressionante isso aqui. Então aqui está dizendo que quando abriu o selo, nós tivemos o que aqui para a gente marcar as nossas respostas? Terremoto, sobreveio grande terremoto, né? Furacão não, enchentes também não, o sol se escureceu como um saco de crina assim, a queda das estrelas também, neve não, a lua de sangue, o aquecimento global e maremoto. O grande terremoto tem sido identificado pelos estudiosos como o terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1º de novembro de 1755. Então, um dos maiores terremotos, ou o maior terremoto que a Terra já conseguiu medir até hoje.
O escurecimento do Sol ocorreu em 19 de maio de 1780 e a Lua se tornou como sangue na noite. A gente pode ver aqui a foto abaixo da Lua, olha, ela bem vermelha. Então foi na noite desse mesmo dia que o Sol se escureceu, a Lua se tornou como sangue. A chuva de estrelas deu-se em 13 de novembro de 1833. Entendo que o tempo do fim iniciou com a cruz, após 1798 esse tempo chega à sua fase final. Os 4 episódios astronômicos mencionados são como significativos. São muito significativos, como Daniel 7:25, Daniel 12:7. A gente pode ver mais detalhes também sobre 1260 anos, no diagrama de 2300 tardes e manhãs, que é a maior profecia que se encontra na Bíblia. Essa profecia, 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. É uma profecia que ela explica muito bem o período desde a libertação do povo de Israel de Babilônia até a volta de Jesus. E ela tem o seu encerramento no ano de 1844, que é quando a igreja acreditou, né? Ainda não existia a igreja adventista, mas existiam outras igrejas, que eu não vou mencionar os nomes, e esse povo que estudava a Bíblia chegou à conclusão que 1844 era a volta de Jesus, se não me engano, 22 de outubro de 1844. Mas, na verdade, essa data estava se referindo ao final dessa profecia e ao início do último período antes do retorno de Jesus, né? Então, 1844, depois nós entendemos que Jesus passa do lugar santo, depois que ele vai para a terra como sacerdote, ele estava no santo, e passa então para o Santíssimo, agora atuando como sumo sacerdote, né? Mas é um estudo que tem que ser feito totalmente em separado, porque chega a ser maior do que esse de Apocalipse. Então, depois de 1798, nos encontramos no fim do tempo do fim. Que lembra, 1844, acabei de dizer, né? Termina a profecia 2300 tardes e manhã, mas ela termina iniciando o último período de história da humanidade. E aí a gente então está no fim do tempo do fim. Algumas pessoas mais antigas costumam dizer, adventistas mais antigos, que nós estamos vivendo os dedinhos da estátua de Daniel. Então, se a gente estudar também a estátua de Daniel, nós vamos encontrar essas mesmas histórias, tá? Já preditas lá no Antigo Testamento e agora confirmadas. Porque o livro de Daniel, ele termina dizendo, Deus mandando selar, né? Sela o livro, porque não é para esse tempo. E então, por isso que o livro de Apocalipse é um nome de revelação, porque ele abre a história, ele reabre a história do livro de Daniel. Vamos dizer assim, Daniel é um caso que foi encerrado e arquivado. Quando nós chegamos no período de Apocalipse, é como se esse caso fosse reaberto, né? Achou-se novas provas, novas testemunhas, e então esse caso é reaberto. E agora com uma visão que vai então solucionar a questão fechada no livro de Daniel, que tinha ficado sem solução. O caso havia sido arquivado e agora foi desarquivado no livro de Apocalipse, mas não para trazer mistério. Por isso que Apocalipse é revelação, revelação de uma profecia que estava à frente dos tempos. Daniel quase não suportou essa visão toda, teve que ser fortalecido pelo anjo. Se você for lá estudar, ler o livro de Daniel, você vai ver que tem um momento em que o anjo o toca, o próprio Cristo, e ele é fortalecido para continuar tendo a visão. Tamanho o peso da informação que Daniel estava recebendo. Mas não era ainda para aquele tempo. Imagine as grandes guerras dos tempos antigos, comparada à Segunda Guerra Mundial, à Primeira Guerra Mundial, todas as atrocidades e fome, e como o homem se afastou de Deus e vive uma vida ainda talvez em condições piores do que naquele tempo de Daniel,
que ainda havia um certo equilíbrio, né? Apesar dos pesares, e Daniel não teria condição de ver tudo isso. Então Deus sela, encerra e diz: Daniel, isso não é para o seu tempo. E agora João abre a história novamente com o livro de Apocalipse. Por isso que é revelação, entendeu? E não dá para a gente conseguir completar o estudo de Apocalipse se a gente não entender a história. Você vê que aqui nós estamos falando de muitas coisas. Esse estudo em especial, ele está falando sobre o período pós Jesus Cristo. Mas em outros estudos de Apocalipse, como nós já fizemos, recorremos muito ao Antigo Testamento, porque estavam ligadas a profecias do Antigo Testamento, principalmente Daniel, Ezequiel, Isaías, né, e outros lá. Questão de número 8. Por que razão os ímpios rogarão desesperadamente as rochas e as montanhas para que caiam sobre eles? Apocalipse 6, verso 14 a 17. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Isso aqui eu acho muito interessante. Quando o homem pecou, o homem cortou o seu relacionamento com o céu. Deus não podia manter-nos ligados a tudo que acontece na esfera espiritual, no céu onde Deus habita. Não nesse céu que nós vemos um espaço vazio entre nós e o local onde está Deus. Não é esse vazio. Então aqui quando o céu se recolhe como um pergaminho que se enrola, quer dizer que a visão do céu foi aberta. Nós podemos agora enxergar a espiritualidade, enxergar tudo que está acontecendo ao nosso redor. Para quem não consegue acompanhar essa linha de pensamento, se eu não me engano, o profeta Eliseu estava para enfrentar todo o exército, né, da rainha Má, Betseba, se eu não me engano, e havia um moço com ele, é declarado ali na Bíblia, né? E quando o moço não consegue entender a fé de Eliseu, ele pede a Deus que deixe o moço ver. E quando os olhos do moço são abertos, daquele rapaz que o acompanha, ele enxerga todas as hostes celestiais que estavam ao redor protegendo eles. Então é mais ou menos isso. Nós hoje olhamos para cima e não enxergamos o que realmente tem acima de nós. Porque a nossa visão está turva, está cortada. Nós não temos uma capacidade espiritual de enxergar tudo isso. Vamos em frente. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Tudo começou a ser removido, como se tudo se abrisse, né? Antes do dilúvio, a terra era quase plana. Os montes não eram montes de 4.000 metros de altitude. Eram montes pequenos, né? Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Por que será que as pessoas vão fugir de Jesus e vão dizer exatamente essa frase? Sabe por quê? Porque rejeitaram a verdade um dia. Não a minha verdade. Não o que eu prego ou creio, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Tem muita gente distorcendo a palavra de Deus, querendo levar para um lado somente espiritual, querendo dizer que tudo aquilo que está escrito ali realmente não é o que quer dizer. Então, aqui está dizendo que essas pessoas, todos aqueles que tentaram tomar o poder nas suas mãos e dirigir o mundo conforme a sua própria vontade, não suportarão olhar para Jesus, porque verão que a sua condenação chegando.
O mais incrível nos momentos que nós vivemos hoje na Terra é que as pessoas estão rejeitando a condenação. Nós lemos anteriormente, não por medo, né? Nem pela força, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo azeite, pelo vinho. Então, se você observar medo e força, espada, né? Quando você fala em azeite e vinho, você está falando em alimento. Alimento, estudo da palavra de Deus. Então, todos aqueles que tiveram a oportunidade de estudar a Bíblia, de compreender, mas não deixaram o Espírito Santo, que é o azeite, agir, e por isso não tiveram acesso ao vinho, que é o sangue do Cordeiro, apesar de terem lido a Bíblia, mas não quiseram aceitar a verdade bíblica, é que estarão pedindo para se esconder, porque quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, verão que tudo aquilo que está na Bíblia não é figurativo nem tampouco somente espiritualista, mas é as duas coisas juntos. Assim como a alma é o espírito e a carne juntos, a verdade é a história da humanidade mais a salvação, que é Jesus. E infelizmente as pessoas estão ficando com a história da humanidade e a sua adaptação para o bem que lhes convém. E é onde chega nesse estado caótico, porque aí colheram o bem que lhe convinham. Mas quando a verdade plena se apresentar nas nuvens dos céus, a única coisa que irão desejar é se esconder, assim como Adão e Eva fizeram lá no jardim. Olha como é tudo muito bem explicadinho. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que mostra. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, se esconderam de Deus. Quando Jesus retornar nas nuvens dos céus, aqueles que rejeitaram o que a Bíblia diz, que não procuraram deixar que o Espírito Santo interpretasse a Bíblia para eles, vão querer morrer ao invés de encarar Jesus. Então, diante da segunda vinda de Cristo, voltando aqui ao nosso texto no estudo, diante da segunda vinda de Cristo, aqueles que se apanharam na graça salvadora, apanharam na graça salvadora, receberão a vida eterna. Ampararam, perdão. A letra está um pouquinho pequena. Vamos começar a ler de novo. Diante da segunda vinda de Cristo, aqueles que se ampararam na graça salvadora receberão a vida eterna. Aqueles que recusaram a salvação em Cristo terão de enfrentar as consequências. Mas veja bem, se eu aceito Jesus, como posso estar perdido? É onde eu digo que é a palavra de Deus que tem que nos ensinar. Porque muitos não dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não curei, em teu nome não fiz milagres, em teu nome não ressuscitei. E Jesus mesmo dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então não é apenas conhecer o nome de Cristo, mas fazer a sua vontade. Aquele que ama Jesus, ele faz a vontade de Deus. Não somos inteligentes o suficiente para cumprir tudo. Não temos a capacidade de fazer toda a vontade de Deus. Não há essa condição porque ainda estamos na carne. Mas, de acordo com o conhecimento que adquirimos, nós podemos mudar o nosso comportamento. E aqueles que rejeitarem essa mudança, certamente terão que prestar contas a Deus. Pergunta de número 9. Aliás, nós temos aqui um verso interessante, João 3, 17 e 18. Vamos ler esse verso aqui que está no final, depois de enfrentar as consequências. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio condenar ninguém, Jesus veio salvar. Quem nele crê não é julgado. Olha, quem crê em Jesus já não é nem julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Mas crer nesse nome é como eu falei, é conhecê-lo
Como é que eu posso acreditar em algo que eu não conheço? Que eu não entendo as palavras que ele disse, que eu distorço tudo aquilo que ele falou. Ao distorcer as palavras de Jesus, eu me torno inimigo de Cristo. Esse é o título dado àqueles aliás, o título dado àqueles que distorcem ou que levam para o lado pessoal a interpretação bíblica, ele é chamado de anticristo. Vejam que junto, né, está a palavra Cristo. Tem a aparência de Cristo, mas está trabalhando contra a verdade bíblica. Entende a importância do livro de Apocalipse? É aqui que as coisas se revelam. Que farão os anjos em relação aos fiéis servos de Deus? Enquanto alguma coisa vai acontecer com aqueles que estiveram no engano, vejam bem, eu não estou dizendo que eu não estou falando sobre maldosos decididos, mas aqueles que foram enganados estarão, né, nessa condição também. Então, enquanto isso, aquela sentença acontece com aqueles que rejeitaram a verdade bíblica, o oposto acontece com os que estiverem servindo a Deus. Apocalipse 7, versos 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Mais uma vez, o final da Bíblia se remete à criação da terra. Vejam o que vai ser destruído aqui, a exemplo do dilúvio, né? Existem 4 anjos. A esses anjos foi dada autoridade para fazer dano à terra. Deus criou a terra lá no início. Fazer dano também ao mar. E a Bíblia nos clama a adorar quem? Aquele que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas e tudo que nelas há. Então aqui está dizendo que quem é o dono de tudo isso? O anjo subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos. 4 cavaleiros que traziam notícias, lembra? E agora temos 4 anjos que estão segurando, né? Estão autorizados a causar dano à terra. Mas antes de causar esse dano, é dada uma ordem para esperarem até que sejam selados todos os servos de Deus. Como é isso aqui? Vamos tentar entender isso aqui. Selar os servos de Deus tem uma participação do próprio ser humano. Quando nós somos chamados a fazer parte do que a gente chama de grande comissão, que é pregar o evangelho e batizar, como está lá no final de Mateus, né, que Jesus dá a ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho, este evangelho do reino a todo povo e língua e nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, aqui está sendo dada uma ordem. Todos aqueles que vão recebendo essa mensagem, vão aceitando e se tornando servo de Deus e tendo a sua vida transformada, ele está sendo selado. Mas haverá um selamento final, que é quando todos tomarem a decisão e, de acordo com a palavra de Deus, o que é bom continue fazendo bondade, o que é mal continue fazendo maldade. Então selou de vez, agora não pode mais mudar, né? Como a gente está escolhendo lá um time, tal, vai, muda para lá, muda para cá, e de repente a gente chega à conclusão, ó, acabou, não encerra mais, ninguém mais pode trocar de time, cada um no seu. Mais ou menos assim. Então Deus encerra. Mas até que isso aconteça, não é dado o direito a esses anjos de ferirem a terra.
porque o povo de Deus ainda não está selado. Esse selamento, ele também faz uma referência à saída do povo de Deus do Egito. Quando nós vemos lá que Deus dá a ordem para que matem um cordeiro, passem o sangue nos umbrais das portas, né? Se alimentem da carne daquele cordeiro. A família que for pequena demais para comer um cordeiro poderia se juntar a outra. Olha só, não fique sozinho, né? Junte-se a outras pessoas. Pregue o evangelho, você é pouquinho, junta com outra pessoa. Façam grupos, estudem a palavra de Deus juntos. Esse evangelho vai ter seu encerramento nas casas das pessoas. Nós não veremos igrejas monumentais. Nós veremos pessoas se unindo, como lá na Páscoa do Antigo Egito, quando o povo de Deus é liberto, né? Quando é instituída a Páscoa. Então, esse selamento. E daí o que aconteceu no Egito? O anjo da morte passou pelo Egito, matando todos os primogênitos. E até mesmo aqueles do povo de Israel que não obedeceu, que já estava afetado por toda a influência egípcia, teve também o seu primogênito morto. E aquele egípcio que ouviu a mensagem e acreditou e fez o que havia sido dito ao povo de Deus, ele teve o seu primogênito preservado. Então aqui é um selamento que se remete também àquilo, porque a libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito representa também a libertação do povo de Deus do cativeiro dessa terra. Só que com uma diferença, lá eles estavam indo para Canaã, que era a terra prometida. E aqui nós iremos ao céu para os 1000 anos de paz com Cristo e retornaremos para tomar aquilo que pertence a Jesus, que é o planeta inteiro. Vamos ler aqui o que diz a notinha do nosso estudo. Os anjos, por ordem divina, aplicam sobre os salvos o selo de do Deus vivo, um sinal de fidelidade ao Criador. A crença, o crer, o estar preparado. Os selados serão preservados quando os ventos da destruição da humanidade não forem mais contidos pelos anjos de Deus. Queridos, quantas calamidades nós estamos vendo e quantos filhos de Deus estão morrendo, estão sofrendo a sua primeira morte dentro dessas calamidades. E a gente se pergunta onde é que está Deus nesse momento. Mas aqui diz que a proteção sobre os filhos de Deus será dada com fechada a porta da graça. Aí sim, a maldade nem as calamidades afetarão os filhos de Deus. Mas por enquanto, o sol nasce para todos e a chuva cai e rega a terra sobre todos. Todos estamos colhendo a maldade. E como eu sempre digo, para Deus importa você não sofrer a segunda morte. Esta sim é perigosa. A primeira morte é fichinha. Jesus já mostrou que ele já a derrotou. Pode te chamar de volta. Mas se você sofrer a primeira morte, acompanhada da segunda morte, que é a morte eterna, a morte espiritual, a morte reservada a Satanás e seus anjos e aqueles que resolverem acompanhá-lo, dessa não haverá escapatória. Tá? O que aconteceu ao abrir o 7º selo? Apocalipse 8:1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Isso aqui é muito interessante. Eu não vou nem comentar, eu vou ler o que está escrito abaixo da pergunta. Há pelo menos 2 interpretações do silêncio de meia hora no céu. A primeira, ele seria devido à partida das hostes celestiais em direção à terra, porque o 7º selo está ligado à 7ª trombeta, que anuncia o retorno de Jesus. O silêncio, segundo, o silêncio refletiria a expectativa das coisas que aconteceriam e faria uma ponte com as 7 trombetas. Então ela pode ser, por estar ligada à 7ª trombeta acontecerem simultaneamente, e o céu então fica totalmente em silêncio, porque agora todos estão se dirigindo à terra, acompanhando em cortejo o nosso Senhor Jesus e seu retorno. Ou a transição entre a abertura dos selos e agora os anúncios feitos pelas 7 trombetas.
Tá? Então, há essas duas interpretações desse momento, e como eu já disse, nem tudo é dado ao homem entender, né? 100%. O que nós devemos esperar aqui entender que, ao acontecer isso, estamos a poucos momentos do retorno de Jesus, ou ele estará retornando neste momento, tá bom? Vamos adiante aqui com a pergunta número 11, nosso horário já está bem avançado. Que promessa Deus oferece a seu povo entre o sexto e o sétimo selo? Apocalipse 7, 16 e 17. Jamais terão fome. Para encerrar tinha que ser com bênção, né? Nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Essa fonte da água da vida jorra do trono de Deus. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Todo mundo conhece essa frase. Não haverá mais lágrima, nem pranto, nem dor, nem tristeza, porque as primeiras coisas já passaram. Deseja você participar desse mundo maravilhoso que Deus tem preparado para nós? Ou você quer escolher os grandes prêmios que esta terra ainda pode te dar? Porque aqui também se encontram maravilhas, porém maravilhas momentâneas. E o que Deus quer para você é muito maior. Nós vimos que praticamente todos os acontecimentos já ocorreram. Nós vimos aqui Apocalipse mostrando o que aconteceria com a terra em meio a esse período de trevas, né? Esses 1260 anos, onde a noiva sairia para o deserto. A igreja de Deus viveria protegida por ele no meio do deserto, através desse povo remanescente. Esse estudo ele é muito bom, ele é muito longo, é maravilhoso entender que Deus está no controle de tudo. Deus jamais abandona seus filhos, apesar das dificuldades e perseguições que eles sofrem. O Senhor promete que nunca mais passarão por aflições. Serão apacentados pelo Cordeiro, que age como um pastor e os guia a fontes das águas da vida. E o próprio Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos crer e acreditar, porque as palavras deste livro são verdadeiras e o nosso testemunho é o próprio Senhor Jesus que morreu e ressuscitou e hoje está preparando um lugar especial para nós. Que a sua vida seja cheia de bênçãos e que possamos nos encontrar no próximo estudo. Que Deus proteja a sua família, seus queridos, que Ele te ampare nos seus problemas e anseios, que traga cura para as doenças e que possamos estar preparados para morar com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É a minha oração e o meu desejo, em nome de Cristo. Amém.